graça e a paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Meus amados irmãos, eu vou trazer mais um vídeo que eu não queria estar trazendo esses vídeos, mas tem que trazer, irmãos, tem que trazer para que essas pessoas se libertem da mentira, do engano, do erro, né? Estamos vivendo o final dos tempos. Estou vendo comentários aí de pessoas, né, dizendo dessa forma assim, né, o Eric Ribeiro, ele plantou a semente no coração do ateu, né, por isso que foi convidado para estar lá, junto com ele, né, ele tava exaltando ele lá, dizendo que Deus usou dele para falar com a pastora Ana. Meus amados irmãos, que situação está esse evangelho, né? Como que, veja a idolatria que está em cima desse homem. Veja a idolatria. Ele fala dos pastores, mas essas pessoas que estão no canal dele são pessoas, algumas pessoas que não abrem a mente, são totalmente idólatras. Porque ele, né? Como que a pessoa vai plantar uma semente num cara que já foi pastor, estudou teologia, né? Se a semente já foi plantada e ele deixou com que os espinhos a matassem a semente, que as coisas dessa vida, as pedras, foi semeado em meio de pedra, sufocasse a semente do evangelho. É uma contradição bíblica, né? Pra você ver como as pessoas não têm a mentalidade da palavra de Deus, sai falando bobagem para enaltecer uma pessoa que está prestando desserviço do evangelho. Nós vai começar a falar aqui, irmão, sobre esse homem aqui, o Geiso, né? E sobre a aliança do Eric com ele, dentro das escrituras. Doa quem doer, você pode comentar o que você quiser, mas é a realidade da palavra de Deus. Eu estou aqui trazendo um despertar para a sua vida. Então, assim, ele gravou uma live, né? A live que ele gravou, essa última agora, e ontem ele gravou um vídeo, né? Dizendo por que não falaram nada, né? Houve almas que voltaram, que foram resgatadas por Senhor. Primeiro, senhor Eric, você não disse que foi ungido para pastor? Você não faz mais do que a tua obrigação resgatar almas do inferno. Em vez de você estar perdendo tempo, mentindo, inventando áudio, conversas paralelas para tentar desqualificar as pessoas, você deveria estar fazendo isso aí que você fez. Por isso que ninguém falou. Porque você estava pregando o evangelho. Você estava falando do evangelho, estava falando de Cristo. Você não estava mentindo. Você não estava usando sensacionalismo, né? Como usa. Mas você estava pregando a palavra. Então, quando você prega a palavra, ninguém é louco para se levantar contra uma pessoa que está evangelizando um evangelho genuíno. Não que você esteja pregando, mas você viu que estava, né, cercando teus caminhos de todas as formas, mas você decidiu até gravar uma live de pregação de palavra e ainda se exaltar. Irmão, nós não faz mais do que obrigação de resgatar vidas, pregar para as vidas. Então, assim, e ele, né, ainda, né, se exalta, né, se engrandece. Você tem que ter humildade no teu coração e reconhecer que tudo isso que você faz, né, você veja esse Geiso aí, o canal dele, como o canal dele fala que a Bíblia é mentirosa, que é fraudulenta, né? E você enalteceu ele, teus inscritos. Ontem eu fui ver lá, né, a programação que tá lá, que você vai participar hoje lá, os teus inscritos lá, e até os ateus exaltando, dizendo, vamos ver o que ele vai falar, né, da pastora lá, assim, não tá falando de uma qualidade, mas de espécie de zombaria. Vamos ver o que ele vai falar, vamos ver o que ele vai zombar daquela mulher, entendeu?
Não que ele está dizendo, ah, não, ele vai vir aqui, né, vai converter todo mundo bobagem, isso aí, converter todo mundo nada, né? Isso aí que o Eric vem prestando na internet, eu falei de grupinho, no comentário ele falou que tô falando dos inscritos, não é seus inscritos não, Eric, que ali tem muitos que vão sair aí do teu canal, tá? Muitos vão abrir os olhos, como abriu sobre a Dani, muitos vão cair na real, né? O espírito de manipulação que toma dano, que toma todo esse grupinho aí onde você está. Porque veja bem, né? Esse grupinho aí vive de mentira. Vive inventando mentira a respeito das pessoas, né? Então assim, falando a respeito desse grupinho seu aí, né? Então você veja só, esse ateu que tá aqui, vocês lembram que eu falei lá atrás, ó, ele é amiguinho do Carpano, do Voo da Coruja, e todos andam junto. E todos, né, o André Carpano, ele não congrega. Ele mesmo fala que não vai em igreja mais. O Voo da Coruja é a mesma coisa, né? Assim, a intenção o Eric, a intenção dele, irmão, se eu quisesse ter canal com muito inscrito, eu teria continuar. Meu canal tava com mais de 1.000 inscritos. Eu poderia fazer aliança com esses que dizem denunciar o evangelho, como Paulo Souza, como qualquer um aí. Poderia sim, mas não. Porque primeiro eles têm que consertar a vida deles. Primeiro eles têm que obedecer a palavra de Deus, estar no lugar ali participando do corpo da igreja, como o senhor Rafne e o senhor André Carpano. Aí como que uma pessoa que se diz ungido para pastor, né, está junto com essa turmarada toda aí, não pregando o evangelho, mas desqualificando o evangelho, trazendo transtorno, trazendo confusão, trazendo contenda, né? Não trazendo um debate de ideia, mas trazendo guerras, né? Se você for lá o Rafne mesmo, lá, aquele menino lá, ele chamando o menino de menina, né? O rapaz acabou de sair uma transformação que Deus fez, ele fazendo chacota né? Em vez de usar a palavra para exortar o rapaz, usando a palavra de baixo calão para atingir a pessoa. É isso aí, né? Então vamos aqui, irmãos. Vamos ler aqui o que a palavra de Deus fala, viu, Eric? Sobre a tua aliança com esse tipo de pessoa. Primeiro vamos ver o Jason aqui, né? O rapaz que é ex-pastor, foi teólogo e tudo. Vamos ver o que ele fala sobre a Bíblia, tá? Infelizmente, o que eu digo para você, infelizmente temos que nos desencantar com essas coisas. A gente não pode confiar num livro, um livro que foi escrito há 700 anos antes da era cristã. E confiar nessas promessas, porque são promessas totalmente mentirosas, ardilosas e perigosas. Aí alguém diz, mas a Bíblia é um livro mais atual do que o jornal que vai sair amanhã. Mentira! Mentira! A maioria dessas palavras foram de pessoas ou de figuras completamente carismáticas lá no antigo Israel que o povo considerou dotados de um grande poder divino, mas eram apenas homens que jogavam palavras no ar ou Ao que ele fala da palavra de Deus, né? A palavra de Deus, a própria Bíblia fala assim, que todas as escrituras é divinamente inspirada por Deus. Ele diz que a escritura é produto de pessoas de Israel que o povo engrandecia, que jogava palavras ao vento. Esse cidadão aqui é o que o Eric exalta no canal dele. É o mesmo Eric que vem se exaltar dizendo que está resgatando vida, que a vida está voltando para Jesus, enquanto milhares de pessoas estão indo nesse canal aqui. Porque esse tipo de discurso, né, esse tipo de coisa aqui mata a fé das pessoas. Porque se você entrar no canal desse Jason, ele tem um vídeo, acho que, eu não sei, mas acho que uns 10, tem vários testemunhos de ex-cristão que através dos vídeos dele, através das mensagens dele aqui, passaram a ser ateísta, passaram a acreditar
passar a desacreditar de Deus. E nesse vídeo, eles ensinam como viver sem a ausência de Deus, como viver sem um Deus. Né? Como um amuleto, ele chama Deus de amuleto. Como você se largar nas amuletas que se chama Deus. Um dos que ele entrevista lá, dando testemunho sobre como ele deixou de ser cristão. Então, assim, esse rapaz aqui, a intenção dele qual é que é? É tirar a fé das pessoas, é minar a tua fé, é fazer com que essas pessoas deixem de acreditar em Deus e passe a ser ateus, a desacreditar de tudo que se chama Deus. É esse, o propósito dele é esse. Único, exclusivo, isso ele mesmo fala, né? Que está fazendo um trabalho que ele é, né? Esse trabalho que ele diz é isso aqui. Desqualificar a Bíblia, desqualificar Cristo, desqualificar Deus. Então, viu, o Eric Ribeiro, vamos ver o que a palavra de Deus fala às pessoas infiéis, porque esse moço, ele foi pastor, ele foi teólogo, hoje ele não acredita em Deus, né? Não estou aqui com o xingamento dele, ele fez, a palavra de Deus deixou o livre-arbítrio, escolhe, o Senhor deixou duas portas para escolher, a porta estreita lá, ele escolheu a porta dele, né? E nós estamos aqui só reagindo como ele reage em cima dos pastores. Então, assim, ele é um infiel, que ele não acredita na palavra. Então, assim, 6 de 2 Coríntios fala assim: Ora, disto fala aos filhos, ditai vós também as vós, não vos prendei a um jugo desigual com os infiéis, porque a sociedade tem justiça e com injustiça. Aí fala assim: e que comunhão tem a luz com trevas? A palavra de Deus, quando fala de treva e luz, luz é aquele que conhece a palavra de Deus. Um dia, quando eu não conhecia Cristo, eu andava em trevas. Esse aqui, ele conheceu a luz. Ele conheceu a palavra de Deus. Mas ele, pela soberba do seu coração, pela a sabedoria que ele acha ter, ele deixou de acreditar em Deus. Então, assim, ele deixou de andar na luz para andar nas trevas espiritual. Entendeu? As trevas, assim, que ele negou a luz, porque a palavra de Deus representa a luz. Ele não aceita a luz, ele não aceita a palavra de Deus. Então, ele está entendendo. Então, a palavra de Deus está falando aqui: que comunhão tem eu? Não que eu vou brigar, discutir com ele, estou falando andar assim com ele, né? Sentar, como a palavra de Deus fala, na mesa dos escarnecedores, para zombar dos cristãos, para falar contra a Bíblia, para falar, né, contra as escrituras, ou até para falar mal dos próprios irmãos meus. Então, que comunhão eu vou ter? A palavra de Deus fala. Com uma pessoa que negou a sua própria fé. Não tem como, né? Ter comunhão, a luz com as trevas. Ter diálogo com as trevas. Diálogo que eu falo, chegar em um acordo. Entendeu? Que jamais vai chegar. E aqui fala assim: que comunhão tem a luz com as trevas? E que concordância há entre Cristo e Beliel? Né? Outro deuses, aqui fala, aí entra em deuses estranhos. Aqui ele usa paralelo entre um Deus de letra minúscula, um Deus que é criado pela mão dos outros, e Deus. Então ele faz um paralelo. Que relação tem um Deus todo-poderoso com uma invenção do homem, né? Então fala assim: então, que há entre Cristo e Beliel? O que parte tem um infiel com o fiel? Veja só. Ele aqui é infiel, ele não acredita mais em Deus. Então, se o Eric disse que ele é fiel à palavra, então que parte você tem com ele, Eric? Segundo a palavra de Deus, você está menosprezando a palavra. A partir do momento que você vai para um canal desse, aonde eu já falei que esse moço, ele conta, tem várias pessoas que através dos vídeos dele deixou de acreditar em Deus, e uns está dizendo que você está com método de evangelização. Como que você vai evangelizar uma pessoa que já é teólogo, né? É mais fácil, né, ele te converter ao ateísmo do que você converter ele. Que a própria palavra de Deus fala isso, que eu vou mostrar aqui dentro. A palavra de Deus aí fala assim, né?
Com que parte tem o fiel com o infiel? Ou que consenso tem? Aí já entra em outros assuntos. Então, assim, que parte tem? Isso é um mandamento, isso é palavra de Deus. Então, como que uma pessoa se diz cristão, se diz servo de Deus, defensor do evangelho? Ele, esse Eric Ribeiro, era para você estar refutando esse senhor aqui. Era para você estar exortando ele aqui. Não é só a pastora Nadir. Não é só os falsos profetas, mas exortando a ele. Exortando as pessoas que estão indo até lá, para que essas pessoas não caiam, né? Não caia na conversa dele, que não existe um Deus, que não existe inferno, que não existe céu, que não existe porta estreita, que não existe porta larga, que não existe nada disso, é que tudo criação humana. Pessoas indo tudo para as trevas, pessoas indo tudo para o inferno, através de tudo isso aqui. Aqui para responder esse comentário que diz que o Eric está indo lá evangelizar esse ano. Veja que a palavra diz assim. Veja que a palavra de Deus diz assim. Uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial, e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram da boa palavra de Deus e das virtudes do século futuro, e recaíram, seja outra vez renovado para o arrependimento. Pois assim quanto a eles, crucifica Cristo de novo e expõe ao vitupério, porque pela terra se embebederam. Aqui em cima, aqui, eu não li aqui a parte de cima, fala dessa forma assim. E isto faremos se Deus permitir, porque é impossível que uns que já uma vez foram iluminados e provaram das coisas dos dons celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, dizendo que é impossível esse tipo de pessoa retornarem. É impossível, é muito baixa a possibilidade. Então vamos lá. Agora nós vamos entrar na área, né, da zombaria. E zombar, de escarnecer. Isso aqui tanto é para ele, ou por tal, até para o Eric Ribeiro, que ele zomba, ele escarnece. A palavra de Deus não ensina você zombar e escarnecer do teu próximo. Né? Vamos lá, a palavra de Deus em Provérbio, 15 de Provérbio, fala dessa forma, versículo 11, fala assim: o inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais os corações dos filhos dos homens. Que não ama o escarnecedor, aquele que repreende, nem se achegará para o sábio. Os seus corações são aformoseia o seu rosto. Então quer dizer aqui que está falando, aí fala do inferno. O inferno e a perdição estão perante o Senhor. Aí diz o Senhor, quanto ao Senhor, mais os corações dos homens que não ama o Deus, não ama os escarnecedores. Aqui tem mais passagens sobre os escarnecedores. Aí vejo que a palavra de Deus fala aqui em 2 Pedro sobre os escarnecedores, sobre a atitude do senhor Eric Ribeiro e sobre o Jason. Fala dessa forma assim: sabendo primeiro isso, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias compundências, segundo as suas próprias convicções. Ele tem a convicção que Deus não existe. O Eric Ribeiro tem a convicção que para defender o evangelho vale tudo. Não tem limite, vale tudo. Vale chocarrice, vale contenda, vale mentira, vale tudo. Então, quer dizer, pelas suas próprias convicções. Eu vejo que ambos, né, esse pelo menos aqui, ele já assumiu logo e foi pro lado dele. Esse não, ele fica ali abastecendo as pessoas, né, de uma falsa ilusão, né, que está em defesa do evangelho, né, mas realmente está prestando um desserviço à palavra de Deus. Então, nesse mesmo capítulo, no versículo 7, perdão, 123 de Salmo, fala dessa forma.
A nossa alma está sobremodo farta da zombaria daqueles que estão à sua vontade, do desprezo e do soberbo. Que é o Salmo 123. Irmãos, a soberba, a zombaria é coisas gravíssimas diante de Deus. A zombaria, zombar da desgraça dos outros, zombar da derrota dos outros, zombar dos erros dos outros. Você tem que exortar, ensinar, disciplinar, mostrar o caminho turbulento que essas pessoas estão, mostrando a escuridão que essas pessoas estão, mas não com zombaria. Aí vai citar, mas Elias zombou dos profetas de Baal. Elias, ele apenas, ele colocou ali, naquele momento, sobre aquele povo ali, sobre aqueles profetas, que realmente o Deus deles não poderia ouvir, que não existe. Ali não foi uma zombaria, foi a realidade. Talvez o Deus de você esteja dormindo, porque Deus não dorme nem tosqueneja, o verdadeiro Deus. Talvez ele foi dar uma passeada. Deus é onipresente. Deus, ele está nos quatro cantos da terra. Então, o que Elias quis fazer? Ele desmoralizou os profetas de Baal, provando ali, através dessas palavras, que o Deus verdadeiro era o dele, porque o Deus deles não estava ouvindo, por certo estava dormindo, por certo foi dar uma passeada. Ou fala, grita mais alto, talvez ele não está ouvindo. Sendo que o Deus de Elias é o Deus onisciente, ele conhece, antes de abrir a boca, Elias abriu a boca, ele já conhecia o propósito de Elias. Então, Elias quis colocar todas essas qualidades no Deus dele, mostrar as qualidades do Deus lá que eles estavam querendo invocar para aquele holocausto, que nada ia acontecer. Então, simplesmente não foi nada de zombaria. Ali Elias foi provando o verdadeiro Deus, nosso Deus de Israel, o Deus verdadeiro, o Deus deles, não passava de uma simbologia, simples assim, não tem nada de zombaria ali que eles querem usar. Mas Elias zombou, não, tá vendo como é bom a pessoa se aprofundar na palavra de Deus? Elias mostrou a soberania de Deus em cima do Deus de Baal, falando, talvez estava dormindo, nosso Deus não dorme, talvez foi passear. O nosso Deus, ele está nos quatro cantos da terra, ele é onipresente, então o Deus deles não é onipresente. Grita mais alto, talvez ele não esteja ouvindo. O Deus deles não é onisciente, não pode ouvir, e eles nem gritando, nem de forma alguma. Nosso Deus é onisciente e conhece nós desde o ventre da nossa mãe. Então assim, vamos lá. Então essa é a mensagem. Vocês viram que Deus abomina a zombaria e os escarnecedores. A zombaria é o que zomba, que faz pouca conta, que faz graça, que ri. O escarnecedor escarnece da desgraça dos outros, ele desfaz da queda dos outros. Sim, o Senhor Jesus quando estava sendo crucificado, o que mais fizeram com ele, o que foi? Zombaria. Zombaram. Se desce da cruz, você não é o filho de Deus, socorre a ti mesmo. Socorre a ti mesmo, salva a ti mesmo. Não pode. Isso, zombaria. Zombaria. Quando ele pediu água, ele deram vinagre. Escarneceram dele. Um escárnio com a dor do próximo. Isso é admissível. Escárnio com a queda dos outros. Irmãos, se essas pessoas estão pregando falsa profecia, nós temos que pregar sim contra as suas falsas profecias, à luz da palavra de Deus. Mas nós não temos que fazer papel do diabo e depois querer passar por santo, depois passar como correto, irmãos. Não adianta tampar o sol com a peneira que não vai tampar. Não adianta querer ocultar a mentira que não vai conseguir ocultar, porque nós andamos com a verdade. Eu falei desse grupinho aí, que foi organizado, esse grupo aí que, vira e mexe aí, está aí, fazendo coisas terríveis, igual essa cristã bem resolvida. Quando eu gravei um vídeo sobre a filha de Sião, ela foi lá e fez um comentário lá, No começo do comentário até, e depois começou a falar coisas que não aconteceram comigo, Ela quis expressar invenções, coisas inventadas ali, como eles inventam. Eu peguei e excluí esse comentário e resolvi nem responder. Então assim, são pessoas que
né? E paga uma de sábia, né? Pega a Bíblia, né? Dá uma de sábia, mas se ela fosse tão sábia, ela enxergaria aonde ela está pisando. Se ela fosse tão sábia, ela saberia com quem que ela está convivendo. Se ela fosse tão sábia, ela saberia discernir da verdade e do engano, ou da verdade e da mentira, ou da verdade e da manipulação. Se ela é tão sábia, como ela diz que é sábia, então ela saberia edificar a casa dela bem na rocha, não estaria no meio de tudo isso aí, não é? Ela se esquiva, ela não tem essa, ai, tem poucos amigos, é porque são amigos. Irmãos, jamais a minha amizade vai estar acima da minha honra. Jamais a minha amizade vai estar acima da palavra. Jamais a minha amizade vai estar acima da verdade. Jamais. Jamais. Porque se eu ando com a verdade, eu tenho um amigo que mente, jamais eu vou concordar para agradá-lo. Se eu tenho um amigo que inventa as coisas, jamais eu vou estar com ele por amizade, negando a palavra, negando a minha honra, negando o meu compromisso com Deus. Então dá uma de sábia, mas não tem nada de sábia, né? Eu acho que você tem que abrir mais os teus olhos espiritual, dona Marta. Porque lembra da passagem, Senhor Jesus, Marta e Maria, você está ficando despercebida com os teus afazeres, com os teus amigos. E está esquecendo da boa parte, da verdadeira palavra verdadeira, que é Cristo que diz, conhecer a verdade libertará. Fica com a boa parte, a parte de Maria. Fica com a boa parte. Não fica com essa parte aí, de distração, de palco, de entretenimento, de confusão, de sensacionalismo. Que é isso, esse movimento é isso aí. Quem tem olhos espirituais enxerga que esse movimento é isso aí. É sensacionalismo. É crescer em cima da desgraça dos outros. É crescer em cima da queda dos outros. É crescer em cima da derrota dos outros. É crescer em cima da desgraça que essas pessoas andam cometendo. Simplesmente isso. É tipo um urubu, vive da carniça. Vive em prol da carniça. Então a senhora tem que abrir os olhos. Dá uma de sábia, quer corrigir, quer falar. E ainda tem a capacidade de falar no vídeo. Ah, eu não estou aqui para isso. Eu não estou aqui para contenda, para isso. Mas o teu grupinho vive de contenda. O teu grupinho vive de disse-me disse, compartilhando comentários das pessoas nas redes sociais, distorcendo tudo. Conversando paralelamente com as pessoas, distorcendo tudo. Acrescentando palavras que não foram ditas. E olha que a palavra de Deus fala dessa forma assim, da Bíblia. Aquele que acrescentar qualquer coisa da minha palavra, será acrescentada as pragas sobre ele. E aquele que diminuir qualquer coisa da minha palavra, será diminuído no livro da vida. E quando o Senhor Jesus fala assim, que a nossa palavra seja sim, sim, não, não, a gente não pode acrescentar nem diminuir, tem que ser aquilo que aconteceu. Eu não posso chegar aqui e falar coisas que não aconteceu. Eu não posso chegar aqui e aumentar alguma coisa ali, né, para causar algo de sensacionalismo para jogar no colo das pessoas. Jamais eu devo fazer isso, porque isso é um pecado grave diante de Deus. Nós estamos aqui para aprender no nome do Senhor Jesus. Eu vou trazer oração, vou trazer vídeos edificantes. Se inscreva no canal, tem vários vídeos. Eu acabei de postar um de testemunho, de pregação, mas nós não vamos parar. Vamos continuar, né? Até, igual ele falou, mas não falaram nada ontem, naquele dia da live, que você pregou a palavra, Deus, o que nós vamos falar? A gente vai falar contra você pregar a palavra de Deus? Jamais, irmão. Jamais isso vai acontecer. Porque é isso que eu, como servo de Deus e como todos querem, é isso, você pregar na palavra, exortando dentro da palavra. Não é proibido exortar falso profeta, exortando. Da mesma forma que pregou e ninguém fez nada, não gravou vídeo, porque começou a inalar algum bom cheiro, mas tomaram que, né, não passar o tempo, não retorne tudo de novo, né? Retorne tudo de novo, não, que hoje já vai estar lá no, né, como diz a palavra de Deus assim, para não sentar na roda
dos escarnecedores, né? Não sentar sob a roda dos... Então assim, irmãos, para encerrar no Salmo fala sobre a roda dos escarnecedores, que nós, servos de Deus, não devemos... Aqui o significado de sentar é participar ali, naquele ambiente ali que serve só para hostilizar o evangelho, só para desqualificar o evangelho. Primeiro de Salmo: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Veja bem, aquele que medita na lei do Senhor, aquele que está no Senhor, ele não senta na roda dos escarnecedores. Ele não vai em ambientes onde se hostiliza a Bíblia, onde se hostiliza a palavra, onde se hostiliza o Filho de Deus, onde se hostiliza tudo que se chama Deus. Então, quem é guardador da lei, quem ama a Deus realmente, ele não vai nesses ambientes, ele não senta para falar mal da palavra, para falar mal do evangelho, para falar mal das escrituras sagradas. Mesmo que não esteja falando diretamente, mas está num ambiente propício para minar a fé das pessoas, para desqualificar a fé das pessoas. E muitas das vezes com zombaria, como tem muitos vídeos aqui. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.